Uma pausa aqui na nossa programação musical para a gente ter uma conversa muito boa num mercado que está cada vez mais conectado. Estar presente na internet tornou-se essencial para empresas que desejam conquistar visibilidade e também novas oportunidades. A gente vai falar sobre marketing como um todo. Estou recebendo aqui a Rose, da Persona. Bom dia, bem-vinda, Rose. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. Muito bom te receber aqui. Como a gente já se conhece e eu também já sei do teu know-how, vai ser um tira-dúvidas aqui. Tem uma coisa que me passa na cabeça e que é bem comum. Tem muitas empresas que oferecem um produto excelente e mesmo assim permanecem invisíveis no mercado. Isso, Arnaldo, isso é a rotina, é nosso dia a dia. Nós percebemos isso, a maior parte dos clientes que chegam procurando agência são empresas que já estão há bastante tempo no mercado, que têm produto consolidado, mas que está precisando alinhar a comunicação, a forma como comunica o seu produto. Ou então a empresa evoluiu, né? Os produtos evoluíram, o serviço da empresa evoluiu, mas a marca da empresa e o posicionamento também precisa acompanhar essa evolução. Exato. Então é nesse ponto que entra uma agência para fazer esse alinhamento, né? Esse alinhamento de comunicação. Tu acha que as empresas, às vezes, elas esperam um reconhecimento pelo bom trabalho e confundem isso com não precisar fazer marketing? Ou investir em marketing? Com certeza, Arnaldo. Inclusive, as empresas começam muitas vezes pelo caminho inverso. As pessoas deixam o marketing por último. O marketing tem que vir primeiro. É aquilo que vai te trazer pessoas, é aquilo que vai te trazer resultado. Exato. Então, sim, as pessoas muitas vezes têm a qualidade no serviço, a qualidade no produto, mas se essa qualidade não for percebida pelo cliente, pelo seu cliente, tu fica invisível, tu não consegue aparecer, tu não consegue mostrar, tu não consegue vender. Então isso é muito importante, até porque hoje o caminho do consumidor, ele é, primeiro, ele vê a empresa na rede social. Depois, ele vai pesquisar sobre aquela empresa no Google. Depois, ela vai olhar o site daquela empresa, para só depois chamar a empresa. Exato. Então, por isso que é tão importante olhar como que está o posicionamento da empresa nesses canais. Às vezes, as pessoas nos perguntam: ai, mas eu preciso ter site, é importante ter isso. É importante porque faz toda a trajetória do consumidor. É dessa forma que o consumidor olha. E se nós olharmos assim, qualquer segmento, não importa o que você está procurando, é assim que a gente começa a procura. A gente vê lá no Instagram, mas o Instagram, eu preciso de mais uma confirmação antes de chamar o cliente. Eu vou olhar no Google, vou ver avaliações, depois eu vou ir para o site para ver se tem credibilidade ou não essa empresa. Para só depois eu ir para a loja física ou então para mim chamar essa pessoa, né, essa futura empresa que vai me atender só depois disso. Então isso é importante salientar. E a tua fala aqui descrevendo o comportamento padrão que a gente tem para qualquer compra. Qualquer compra, seja ela em loja física ou seja ela no digital, né? O fluxo em si, ele é bem parecido do consumidor. E a gente falou, por exemplo, em todos esses pontos que são importantíssimos, mas o que o empresário precisa compreender, vamos dizer, sobre o próprio negócio e sobre o público que ele deseja alcançar antes de tomar uma decisão? Exatamente. Nós, como que é o nosso sistema de trabalhar? Antes de ir para a rede social, a maioria das empresas procuram uma agência por causa da rede social. Sim. Mas para nós, a rede social é o final, né? É o topo. Nós olhamos antes como que a empresa está, aonde que a empresa está, em que momento a empresa está vivendo. A empresa tem claro para onde quer ir? Que valor que você quer mostrar? Qual o diferencial você quer mostrar da sua empresa? Então, isso vem antes de postagem. Isso vem muito antes de postar na rede social. Porque um dos grandes erros também que as empresas cometem é simplesmente sair postando. Sair criando conteúdo, sair postando, mas sem estratégia. Sem Sim. ter uma orientação, sem saber o passo a passo, tipo, o que eu devo postar primeiro, o que eu preciso destacar. A inteligência artificial, ela veio aí para ajudar, para ser uma boa ferramenta, mas também precisa ter cuidado, porque tem gente criando post pronto na rede social, isso cai em engajamento, isso fica igual a todo mundo, tu acaba perdendo a tua identidade, tu não consegue manter, porque ali existem, se você for olhar na internet, hoje olhar na rede social, tem muitas artes muito parecidas, mesmas cores, mesmo tipo de letra, mesmo formato, o mesmo estilo. Sim. Então isso é perder a identidade da empresa. Então a inteligência artificial, ela não substitui a parte humana, né, o conhecimento, a informação, a estratégia.
né? Ela não vai te trazer a estratégia que a empresa precisa. E é vamos dizer, uma ferramenta tão recente, mas a gente já bate o olho e sabe que foi feito por IA, né? Exatamente. Não que não deva usar. A IA está aí para nos ajudar e a gente deve usar. Nós usamos no escritório, nós usamos na agência, mas a gente precisa saber usar e usar com moderação, né? Tudo que é em excesso acaba não sendo positivo. Quero te fazer uma pergunta, falando um pouco aqui sobre campanha de tráfego pago, que é vamos dizer, um item fundamental. A gente ouve muita gente dizendo que fez. Por que algumas campanhas elas geram resultados e outras elas consomem dinheiro sem trazer cliente? Porque não tem estratégia. Aquelas que não trazem resultado é porque simplesmente pega uma postagem, pega uma imagem ou alguma informação solta e faz um anúncio. O dinheiro nem sempre resolve. Sim. O anúncio, ele precisa. Hoje é necessário você ter anúncio, mas precisa ser estruturado. Precisa, antes do anúncio, vem a estratégia, vem a comunicação, vem o que você quer comunicar. Não é simplesmente colocar dinheiro. O dinheiro não vai trazer venda. Só dinheiro, sem estratégia, não traz resultado. A gente pode até dizer que o dinheiro te traz a visibilidade, isso, mas tu não está oferecendo o que as pessoas querem, digamos assim. Mas aí entra uma outra questão, Arnaldo, porque assim, as pessoas confundem um pouquinho o que é tráfego pago, tá? Sim. Qual é a função? Não é vender. O tráfego pago é trazer volume de pessoas. Eu digo que assim, trazer volume até a tua porta. Sim. Agora, o que você vai fazer com esse volume da porta para dentro? Seja comércio físico ou seja na internet. O que você está mostrando no online que vai trazer essa pessoa? Porque o anúncio só chama atenção e traz a pessoa para perto, né? Sim. Mas o que você vai fazer? Como você está atendendo? Como você está respondendo? Em que velocidade você está respondendo? Se é em loja física, como está o atendimento lá dentro? Então, isso é algo que as pessoas precisam entender. O anúncio, ele traz volume. E o que faz acontecer é a venda lá dentro, né? É o que tu tem depois do anúncio. É o que você tem depois. E para mim tem uma coisa que fica muito clara, Arnaldo, que assim, quando uma pessoa diz, eu quero fazer anúncio, eu busco o resultado, eu quero o crescimento. Só que depois, quando começa a vir as chamadas, ela diz assim, mas eu não quero tanta chamada. Eu não quero ficar respondendo tanta mensagem. Então, assim, para mim, essa empresa ela não está preparada para crescer. Ela não está preparada para o momento que ela está nos dizendo que ela quer. Então, assim, as empresas precisam entender que o anúncio, ele vai trazer volume, vai trazer trabalho, vai trazer vendedor respondendo mensagem, vai trazer uma demanda. E nem todo cliente que entra numa loja física compra, né? Não é 100% das pessoas que entram compram. Exato. Do anúncio funciona da mesma coisa. Você precisa ter volume para que daquele volume você consiga tirar as vendas que você precisa. Exato. Daí fazer aqueles estudos de talvez por que não vendeu, etc. Isso, por que não vendeu. Tem um ponto bem interessante que assim, muitas pessoas chegam na agência e dizem assim, eu já fiz de tudo. E marketing não funciona. Aí assim, vamos desmembrar o tudo. O que você fez? Então, você está me dizendo, se você fez tudo, você tem uma identidade visual atualizada, tudo que você posta, você usa a tua identidade, a comunicação é a mesma, tanto em rede social, Instagram, atendimento em ambiente, né, físico, atendimento do WhatsApp, tudo está alinhado? Tu fez tudo isso? E normalmente não é isso. Daí a pessoa, não, eu fiz lá um anúncio, não trouxe resultado. Mas um anúncio solto, sem estratégia, sem saber para onde queria chegar. Porque para te medir o resultado de um anúncio, tu tem que ter uma meta, tu tem que ter um objetivo, tá? Eu vou fazer um anúncio, mas o que eu quero? Eu quero mais chamadas? Eu quero trazer mais seguidores para o perfil? O que eu quero? Eu quero vender. Mas isso é muito genérico, a gente precisa segmentar isso, né? A gente precisa qualificar isso para depois fazer o anúncio. Isso é uma questão muito legal. A gente já conversa há muitos anos e acho importante a gente falar o trabalho de vocês. E o nosso também, ele está muito ligado também a uma quebra de cultura, né? Exatamente. As empresas entenderem que não é só divulgar que vai fazer as coisas mudarem. Não. E não é em um meio também, Arnaldo. Assim, Exato. Se me perguntar assim, onde eu devo anunciar? Você deve estar na rádio, você deve estar no Instagram, porque o teu público está em todos os lugares. Você tem que ter um site, você tem que ter todas essas ferramentas que hoje é a realidade, você precisa ter. Tu quer crescer? Tu precisa estar em todos esses segmentos. A rádio não me traz resultado, mas o que você busca de resultado? Você precisa ser visto, você precisa estar presente na vida das pessoas para que você possa ser lembrado quando a pessoa precisa
né, daquilo que você vende ou daquele serviço que você oferece. É algo muito, muito interessante isso. E pensando assim, uma pequena empresa, por exemplo, que está nos ouvindo agora e pensa que tem poucos recursos, para começar, vamos dizer, uma transformação, qual que seria o primeiro investimento? Arnaldo, eu poderia ficar uma manhã inteira só falando sobre essa pergunta, sobre esse assunto, lá. né? Então, assim, qual é o problema normalmente do pequeno empresário? Ele olha para o grande. Ele olha para o grande e se compara. Tá. Então, nós não estamos falando que o principal problema é a falta do recurso financeiro. E sim, eu entendo que muitas empresas têm condições de começar pequeno. Mas a minha pergunta para esses pequenos empresários é: o que você já faz para trazer mais pessoas para a tua empresa? Porque muitas vezes não é só o dinheiro. Um bom atendimento no WhatsApp, fotos de qualidade na rede social. Não é porque você é pequeno que você tem que postar de qualquer jeito, ou então fazer de qualquer forma só porque todo mundo faz. Então eu entendo que assim, tu não precisa começar em todas as plataformas. A ferramenta não vem primeiro. O que vem primeiro é a estratégia, é posicionamento, é o que você quer comunicar. A partir daí sim, você tem condições de investir quanto, no quê? Aí a gente começa aos poucos. Mas quando existe essa comparação, que o pequeno fica se comparando com o grande, existe uma realidade bem triste aí, né? Porque os grandes vão continuar crescendo porque eles continuam investindo cada vez mais. Eles continuam investindo, eles vão continuar crescendo. E se você ficar parado, se você ficar estagnado e você não fizer nada, você não começar no marketing, sim, a tendência é que o grande passe por cima. Exato. Então, assim, o que é o principal? O primeiro, identificar quais são as ações simples. Vou dar outro exemplo. O Google Meu Negócio. Para quem tem uma empresa, para quem tem uma loja de portas abertas, o Google Meu Negócio, ele é uma excelente ferramenta, desde que ele seja abastecida, que ele seja alimentado. Não adianta você ter um Google lá e nunca mais olhar para ele, não colocar informação, estar com o horário desatualizado. Então, assim, eu entendo que vem muita organização, muita estratégia, muito saber aonde quer chegar antes do investimento. Sim. Né? Então, o maior problema, eu entendo que não é o investimento, porque você pode ter resultado começando pequeno e ir crescendo. Agora, se você não começar, se você ficar de braços cruzados, olhando para a política, olhando para o concorrente, olhando para quem está crescendo bastante, o que vai acontecer com a tua empresa? Então, eu sempre digo assim, vamos olhar para dentro da tua empresa, vamos entender a tua realidade, a tua necessidade e trabalhar em cima disso. Mas uma coisa é certa, isso é fato, né? Se não fizer nada, o resultado não aparece e os grandes vão continuar investindo porque eles sabem o quanto isso traz retorno, né? E quem Exato. é grande hoje também começou pequeno, né? Normalmente é bem difícil uma empresa já começar grande. Então, o grande teve um passo a passo. E é esse passo a passo que o pequeno precisa fazer. E que se não fizer, sim, o grande vai tomar conta. Exato. A tua fala foi ótima e me fez pensar muito, porque é muito fácil a gente encontrar uma justificativa para não fazer ou por que não está acontecendo. Exatamente. Eu quero até deixar esse questionamento para quem está nos ouvindo, para o pequeno empresário que está nos ouvindo, que se considera pequeno, mas muitas vezes ele não é tão pequeno quanto ele se enxerga, né? Então, assim, olhe para dentro da tua empresa. Vai na internet, pesquise o nome da tua empresa e veja como está teu Instagram, a forma como você posta. Você compraria os produtos da forma como você posta? Exatamente. Como que está teu Google? O que você está mostrando? Eu tenho qualidade no produto, eu tenho qualidade no atendimento. E onde que isso está na internet? Você mostra isso na internet? Se não mostra, como as pessoas vão perceber? Né? Nós estamos falando que a jornada de compra começa na internet, mesmo que a finalização seja na loja física, mas a jornada de compra do consumidor hoje, ele começa lá na internet. Então, olhe para dentro da tua empresa, olhe o que você já tem e olhe aonde você quer chegar. E eu tenho certeza que o valor que você tem para investir, ele fica em segundo plano. Porque tem muitas ações que você pode fazer que não tem custo nenhum dentro de uma empresa para trazer um resultado. E até mesmo como tu falou em outro momento aqui, às vezes somente atender quem te chamou já é um passo, né? Isso, exatamente. A gente percebe muito as empresas reclamando do volume de chamadas, que não as pessoas estão chamando no WhatsApp. Gente, isso é a realidade, é a nova realidade do consumo. Exato. Então, precisa se adequar a isso. E como você vai vender se você não responder tudo isso de pergunta, se você não atender esse consumidor? E hoje a compra...
A compra está muito fácil, né? Não me respondeu na loja, vou comprar na internet. Exato. Só que daí assim, você perdeu não porque o outro tem um e-commerce, porque o outro tem... Você perdeu porque talvez tu não deu aquela atenção que aquele cliente merecia. Tem clientes que vai na loja física e mesmo assim compra na internet? Então, quem sabe o caminho não é você também ter um e-commerce que você possa vender na internet e não só teu concorrente. Exatamente. Então, assim, o que funciona no marketing, né, Arnaldo? Para quem quer crescer, a gente precisa estar em todos os lugares. Eu preciso começar anunciando em todas as plataformas, estando em todos os meios? Não. Mas precisa começar, precisa dar um primeiro passo. E se isso não acontece, as coisas se repetem, né? As coisas se repetem. Exato. E resultados diferentes não vêm. E resultados não vêm. Se não fizer nada de diferente, o resultado não vem, né? Exato. A Persona está aí para te ajudar com isso. Marketing para empresas, para profissionais. Você precisa de site, de um e-commerce, como a gente falou, identidade visual, tráfego pago, material gráfico, tudo isso você consegue com elas. 3412-1503. 3412-1503, você vai ser muito bem atendido, vai ter muito mais desse know-how que a gente teve aqui nessa conversa. Obrigado por ter vindo, obrigado para a Rose que está aqui nos bastidores também. Muito sucesso e estou muito feliz com a nossa parceria retomada também. Muito obrigado, Arnaldo. Nós que sempre agradecemos, né, pela parceria, por estarmos aqui. E já deixando, né, também para os ouvintes, nós vamos fazer o lançamento da nossa nova identidade, porque nós estamos completando 5 anos de empresa e 5 anos já é o tempo que precisa renovar, né? Os serviços estão mudando, a forma de trabalhar está sendo melhorada, então precisa mudar a identidade também. Então voltaremos aqui para falar sobre isso.